Olá, doutores e doutoras. Vamos começar aqui com uma aula mais resumida, objetiva aqui, de acordo com o primeiro disparador aqui de neuro, né? Ele inicia falando sobre os tipos de neurônios que nós temos, né? Basicamente são dois. Primeiro, aqueles que captam as interações com o meio externo, né? Seja questão de tato, de cheiro que sinta, ou até mesmo da visão que vê, né? Então, é basicamente aquele que está em contato, capta essa informação do meio externo, do mundo, e traz para o sistema nervoso central. E tem aquele outro, que é aquele que pega a informação do sistema nervoso central e vai até um músculo, alguma glândula, certo? Basicamente vamos simular aqui que alguém de repente coloca aqui a mão no fogo. Vai informar nesse neurônio aferente que tem uma temperatura muito alta, perigosa, etc, etc. Vai mandar isso para o sistema nervoso central. E no sistema nervoso central, basicamente, vai ter o processamento dessa informação e o neurônio eferente vai passar a informação para os músculos da sua mão para você retirar retirar a mão do fogo, evitando assim esse problema. Essa chegada de informação aqui é o input, chamado input, ou seja, a entrada de uma informação no sistema nervoso central. E a sair, e aqui dentro, tendo processamento, vai ter o output, que é a saída. Aqui ele usa o exemplo do alimento, né? Você sente um cheiro de algum alimento sendo preparado e logo enche de saliva a sua boca, porque ele vem dar esse input, o sistema nervoso central processa, tá vindo comida. Então, o neurônio eferente vai fazer com que vai dar ordem. Esse eferente também chamado de motor. Ele vai dar ordem de glândulas salivares produzam glândula salivar porque está vindo comida. A mesma coisa podemos falar para as glândulas do estômago, então preparando o ácido gástrico. Então aqueles que sentem os aferentes são chamados de neurônios sensitivos, e aqueles que executam alguma ação quanto a isso são os motores, que são os eferentes. Motor geralmente se refere a movimento, né? Mas não somente, não está associado somente a músculos, como eu dei no primeiro exemplo, mas também a glândulas, como eu citei nesse segundo exemplo. E geralmente não, é assim. Os neurônios eferentes vão se inserir no sistema nervoso central, os neurônios aferentes, que são sensitivos, posteriormente, por trás. Enquanto os motores, que são os eferentes, vão sair na parte anterior, seja na medula, enfim. Nós temos, aliás, o sistema nervoso central, né, composto por medula espinhal e encéfalo. A medula espinhal é simples porque a medula é espinhal, mas o encéfalo é composto por vários. Mas basicamente, para simplificar, nós temos ele traz essa divisão, né, do arquiencéfalo, que é desde a formação do encéfalo até o seu formato final. E aqui nós temos, deixa eu ver se eu pego alguma imagem daqui. Tá aqui a formação basicamente do tubo neural. Tem 3 folhetos germinativos: endoderma, mesoderma e ectoderma. No mesoderma, que é a do meio, vai ter a formação de uma notocorda. Essa notocorda é que vai induzir o processo da formação do tubo neural.
que vai começar com o espessamento desse ectoderma, formando a placa neural. E a placa neural, com o passar do tempo, vai fazendo esse formato de U, ele vai cavando aqui, digamos assim, até que tem essa formação de uma goteira neural e, por fim, as duas pregas aqui neurais, né, pintadas de verde, vão se juntar. Nessa que se juntam tem a formação do tubo neural e também de cristas neurais. Essas cristas neurais, elas vão originar o sistema nervoso periférico e outras estruturas também. Mas, enfim. E enquanto o tubo neural vai originar o sistema nervoso central. E basicamente, com esse tubo neural formado, mais para frente nós teremos a formação do arquencéfalo. O arquencéfalo, ele vai se transformar, aliás, além do arquencéfalo, que é basicamente um encéfalo primitivo, ele vai também ter a medula espinhal primitiva. Mas a medula espinhal primitiva no futuro se transforma em medula espinhal e o bebê nasce com a medula espinhal. Mas o arquencéfalo tem tudo isso daqui. Que basicamente o arquencéfalo vai se diferenciar em vesículas. Eu acho que esse é o nome, vamos ver. Vesículas primárias, que são esses três: prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. E esses três aqui nós conseguimos ver, do arquencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Um sorvete aqui, né? E abaixo deles, medula primitiva, que não está aparecendo aqui. Basicamente, o prosencéfalo vai se diferenciar em telencéfalo e diencéfalo. Ah, pronto, achamos alguma coisa que nós temos, né? No adulto é assim. Mas basicamente, esses dois são o que? São o cérebro. Então esses dois nós podemos chamar de cérebro. Enquanto isso ocorre, o mesencéfalo continua sendo mesencéfalo. Já o romboencéfalo, ele vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. Esse metencéfalo vai originar ponte e cerebelo, enquanto mielencéfalo, bulbo. E basicamente aqui, com isso, nós temos o que nós temos hoje na fase adulta. Mas não confundam com os componentes do encéfalo, tá? Sistema nervoso central nós temos o encéfalo e a medula. Mas o encéfalo se divide em três, basicamente. Vai se dividir em cérebro, vai se dividir em cerebelo e, por último, vai se dividir em tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é basicamente o mesencéfalo com a ponte com o bulbo. Então, esse daqui, não confundam, tá? Esse daqui é que vai ser a formação de cada um deles. Cérebro, cerebelo e, por último, tronco encefálico, que vai ser formado por esses três que estão desenhados aqui todos juntos: mesencéfalo, ponte e bulbo. E olha que interessante que quando a gente vai ver isso, eles estão todos alinhados na mesma altura. O metencéfalo vai originar ponte e cerebelo, eles estão alinhados na mesma altura. Então está nessa ordem, de cima a baixo. Veja só. Aqui está. Ó. Nós temos aqui o telencéfalo. Mais internamente aqui nós temos o dielencéfalo. Aqui atrás, aliás, aqui um pouco abaixo do dielencéfalo, nós temos o mesencéfalo. E aqui nós temos a ponte e atrás dele o cerebelo, na mesma altura. Por quê? Por causa que vem do mesmo, eles vêm do metencéfalo. E o mielencéfalo
tá aqui, o bulbo. Então, basicamente é isso. Sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula. No encéfalo, temos o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. No cérebro, nós temos o telencéfalo e o diencéfalo. No tronco, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo, cerebelo. Voltando agora aqui para o nosso roteiro. Além do desenvolvimento do tubo neural, que nós já vimos aqui, até, lembre-se, tem as vesículas, tá? As vesículas primárias são aquelas 3 primeiras, e as secundárias, as que vieram desenvolvidas a partir do prosencéfalo e do rombencéfalo. E o mesencéfalo não tem vesículas secundárias derivadas do mesencéfalo. Então vamos lá, quais são? Telencéfalo e diencéfalo, que vem do prosencéfalo, e o metencéfalo e o mielencéfalo, que vem do rombencéfalo. Lembrando que depois o metencéfalo vai gerar a ponte e o cerebelo, enquanto o mielencéfalo, o bulbo. Não é isso? É isso. E voltando aqui, nós temos aqui tudo aquilo que foi falado. E lembrando que o diencéfalo ele pode ser dividido nesses tálamos, né? Tálamo, hipotálamo, subtálamo. Entretanto, também tem um epitálamo, que não está aqui, mas que o professor até falou da existência dele na aula. Mas enfim. E nós temos aqui a formação dele. A superior, né, basicamente a dorsal e a ventral. Na dorsal, como eu disse anteriormente, vai vir os neurônios aferentes, enquanto no ventral os neurônios eferentes. E nós temos aqui uma peculiaridade aqui que ele fala sobre a substância cinzenta e branca. Basicamente no encéfalo, a substância cinzenta vai ser exterior, mais superficial. E já no interior vai ser substância branca. Isso eu estou falando do encéfalo. Mas apesar de que há umas porções de regiões cinzentas dentro, como nos núcleos da base. Mas enfim. E na medula espinhal é o oposto. Por fora vai ser substância branca e por dentro substância cinzenta. E nisso ele traz um conceito de núcleo e gânglio. Quando nós temos uma coleção de corpos celulares no sistema nervoso central, ele é chamado de núcleo. Lembra dos núcleos da base, que está dentro do cérebro. E também uma parte ali no tronco. Mas lembra também que tem os gânglios. Os gânglios são a junção de corpos celulares, de neurônios, né? Só que já no sistema nervoso periférico. E se isso daqui é o sistema nervoso central, a medula e o encéfalo, o sistema nervoso periférico é todo o restante. E e esses corpos celulares, gente, é o que vai ser cinzento, tá? É o que dá esse aspecto cinzento. Então, nós temos, quando no sistema nervoso central a porção cinzenta, essa junção, né, de corpos vai ser o núcleo, enquanto no periférico vai ser gânglio. E a substância branca, quando é no sistema nervoso central, vai ser chamado de trato. E a substância branca ali no sistema nervoso periférico, nervo. E se a substância cinzenta é composta por corpos das células, a parte branca, a substância branca vai ser formada por axônios mielinizados, que dá esse aspecto mais branco. A gente pode ver aqui um neurônio, aqui mais abaixo, que ele tem basicamente os dendritos, o corpo celular
e o axônio. Os dendritos aqui geralmente é como ele vai receber essa informação. O corpo vai estar aqui o núcleo e basicamente por onde vai ser transmitido os axônios. Os axônios eles são muito bem revestidos, na sua grande maioria, nem todos as células nervosas vão ser assim, revestido por bainha de mielina. Bainha de mielina é basicamente uma substância que vai isolar, digamos assim, essa fiação elétrica. Se por acaso a fiação elétrica não é isolada, vai se dissipar a eletricidade. Então, é para isso que serve a bainha de mielina, para isolar aqui, para que dessa forma tenha a emissão, a transmissão dos impulsos nervosos de maneira íntegra, que dê certo, que funcione, que chegue até lá. Então, basicamente é isso. Essa região dos corpos celulares vai ser mais cinzenta, enquanto dos axônios mais branca. Então, vai ser a substância cinzenta e branca. E, basicamente, onde é que está presente os corpos? No sistema nervoso central vai ser chamado o quê? A coleção de corpos, núcleos. Enquanto no periférico, gânglios. E a junção, né, de vários axônios ali no sistema nervoso central vai ser chamado de trato, enquanto no sistema nervoso periférico vai ser chamado de nervo. Então é isso. A gente tem também os tipos de neurônios, né? Deixa eu ver se eu não deixei nada passar. Certo. Nós temos os tipos de neurônios. Quando a gente vê os tipos de neurônios, nós temos o multipolar, que basicamente vai ter vários dendritos com um corpo aqui em cima e um axônio longo, prolongado. No neurônio pseudo-unipolar, vai ter aqui os dendritos, vai ter o axônio aqui no final, e o corpo celular fica um pouco mais alado, fica mais assim. Enquanto o neurônio bipolar, ele fica dessa maneira, com o corpo ao meio, certo? E quando nós lemos aqui, vamos ler um pouco para entender mais sobre eles. O multipolar é um tipo mais abundante nesse sistema nervoso central e é encontrado no encéfalo e na medula espinhal. Os dendritos ramificam-se diretamente do corpo celular e um axônio único surge a partir do cone axonal. O cone axonal basicamente está presente aqui no corpo celular, certo? Já nesses neurônios pseudo-unipolares, são encontrados sobretudo nos gânglios, certo? Apresentam um ramo periférico do axônio que recebe a informação sensorial da periferia e envia para a medula espinhal sem passar pelo corpo celular. Os neurônios pseudo-unipolares retransmitem a informação sensorial de um receptor periférico do sistema nervoso central sem modificar o sinal. Contudo, os neurônios bipolares da retina e no epitélio olfatório integram múltiplos inputs e em seguida passa essa informação modificada para o neurônio seguinte na cadeia. Ou seja, ele já está comparando o pseudo-unipolar com neurônios bipolares, que está aqui mais abaixo, onde vocês veem que passa a informação e basicamente o corpo celular não interfere nessa informação. Enquanto o bipolar, quando passa por ele já vai fazer o quê? Múltiplos inputs, integra múltiplos inputs e passa essa informação modificada. Ou seja, é como se tivesse um processamento aqui, um input a mais aqui por conta desse corpo celular. E ele está presente, isso aqui é uma informação importante, ó. Basicamente, né, ele é encontrado principalmente aqui, ele mostra na retina e no epitélio olfatório. E apresenta um único dendrito principal que vai receber esse input sináptico. E
basicamente é isso. E nós temos também os tipos de sinapse. Esse sinapse está mais bem explicado aqui nessa imagem. Axodendrítica, que é axônico dendrítico. Sinapse axossomática, que vai direto aqui no cone axonal, aqui basicamente no corpo celular. Que é o axônio, vai basicamente no corpo celular, ali, bem na base, basicamente. E a sinapse axônica, que aqui nós vemos o quê? 3 participando. É como se, basicamente, tivesse um rio principal aqui, desembarcando nessa célula, né? Passando a informação para essa célula, e viesse um rio secundário, desembarcando aqui nele, né? Ou seja, como se fosse, basicamente, 2 inputs aqui nessa célula, certo? E nós temos aqui agora também as células integrantes do sistema nervoso. Não é basicamente só os neurônios. Tem também as células da glia. Mais acima ele fala aqui, ó, que por muito tempo foi considerado basicamente apenas aquilo que colava os neurônios, mantinha eles unidos. No entanto, essa compreensão já não é mais assim, ó. As células da glia superam os neurônios em número, e a porção das primeiras em relação aos segundos é maior em vertebrados do que invertebrados. Isso não importa. Os seres humanos e os golfinhos têm uma proporção particular elevada de células da glia em relação aos neurônios. E quando for estudar o cérebro de Albert Einstein, que ele fala aqui, basicamente dizendo que as células da glia era bastante numerosa nele, né? E nós sabemos agora que as células da glia é um potente essencial, é um componente essencial da função do sistema nervoso central. E as células da glia, ela pode se dividir em oligodendroglias, células de Schwann, que basicamente são essas as 2 células que fazem a bainha de mielina. Só que a diferença é que esses oligodendroglias, ou oligodendrócitos também, é do sistema nervoso central. Já as células de Schwann vai ser no sistema nervoso periférico. Então, na síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, qual vai ser as células afetadas aqui? As células de Schwann, que são porque é uma síndrome que ocorre no sistema nervoso periférico, certo? E todas essas aqui são tipos de células da glia, que não só colam, mas elas fazem o quê? A nutrição, garante como participa, né, na mielinização. Essas 2 células, por exemplo, fazem cuidam da bainha de mielina, então vai estar responsável pela integridade da informação passada pelos neurônios. E nós temos também os astrócitos, que agora ele é envolvido com o quê? Na homeostase de íons e na função nutritiva. A glia, né, as células da glia também vai ter sinalização e modificação de sinal. NG2, que é um outro tipo de célula, ela já vai ser uma célula que vai estar responsável por gerar outras, né? Seria uma célula, me desculpa, esqueci o nome, mas é basicamente tronco, né? Como se fossem células troncos, certo? E é isso mesmo, as células tronco do sistema nervoso central, com a capacidade de gerar tanto células da glia quanto neurônios novos. Essa informação é importante, gente. Esse tipo de célula, NG2, é progenitora, porque são células tronco do sistema nervoso. Não só células da glia, quanto também novos neurônios. E nós temos as células da microglia. A microglia já vão ser células relacionadas ao imunológico, ou seja, de fato, defesa vai estar presente
vai fazer esse papel de dissolver, não somente de combater, fagocitar, não somente vírus, bactérias, mas resquícios dessas células, dos neurônios. Então, basicamente, se tem algum resquício de célula, ela vai lá e fagocita, certo? Os astrócitos, eles são divididos basicamente em 3 tipos, gente. Fibrosos e protoplasmáticos. Os fibrosos vai estar presente em substância branca. E já o protoplasmático em substância cinzenta. E também vai ter as células de Miller, que vai ser basicamente na retina. E a função vai ser o quê? Apoiar e estimular os neurônios, como todas as células da glia, basicamente. Ocupam e reciclam o excesso de neurotransmissores da sinapse e mantêm a homeostase de íons ao redor dos neurônios. Então, basicamente, os astrócitos a gente pode falar de homeostase, manter limpo ali a região de neurotransmissores. E ele vai estar associado, tá, com a barreira hematoencefálica. Nós já falamos sobre essas células. E, de novo, células NG2, elas são células tronco, que vão poder gerar tanto células da glia quanto neurônios, certo? Nós temos aqui também essa questão das sinapses, né? Primeiramente, a sinapse ela é movida por um potencial de ação, que basicamente, gente, o potencial de ação ele vai ser, resumindo, né, de maneira mais simples, o potencial de ação ele vai ser ocasionado por um sinal que vai abrir os canais de cálcio. Abrindo os canais de cálcio, ele vai estar aqui no potencial de repouso, aumentando o potencial, que vai ser o potencial limiar, tá? Aqui escrito como limiar de disparo, chegando a essa despolarização até aqui, que vai vir de um outro sinal, de um outro potencial de ação, etc. Ou então simplesmente de uma concentração de substâncias, enfim. Basicamente vai ter uma despolarização pequena até o limiar de ação. Quando tiver o limiar aqui, o limiar, ele vai abrir os canais de sódio. Abrindo os canais de sódio, vai ter um influxo de sódio que vai aumentar, até que chega um momento em que a membrana passa a ter uma maior aceitação de canais de cálcio, de potássio, desculpa, gente, de potássio. Então, com potássio vai ocasionando a repolarização, vai baixando o potencial, até que a membrana ela tem uma disposição de aceitar potássio maior do que quando ela estava em repouso. Então, vai ter uma hiperpolarização, até mesmo porque o canal de potássio, basicamente ali, esse fluxo de potássio, ele vai ter uma resposta mais devagar. Então, não basta chegar no potencial de repouso, vai ter uma hiperpolarização. E com isso, é como se fosse um sinal suficiente para dizer, para ativar, para ser um sinal de informação para o sistema nervoso, para os neurônios, certo? Então, o potencial limiar, veja, nos canais de cálcio, né, eles vão se abrir quando a membrana despolariza a um potencial limiar. Assim que ela atinge esse potencial limiar, que ela estaria presente aqui, né, o potencial limiar não está aparecendo, mas atingindo o potencial limiar, ela basicamente vai efetivamente ser despolarizada, até que chega um ponto que vem a abertura do canal de potássio e pronto. E aí ele volta e tem a repolarização, até chegar lá embaixo na hiperpolarização e depois potencial de repouso, certo? Nós temos aqui
também os nódulos neurofibrosos, que basicamente, também nódulos de Ranvier, que basicamente é o quê? É o local onde vai ter um intervalo de um segmento de bainha de mielina para outra bainha de mielina. Por exemplo, cadê? Aqui. Aqui nós temos um nó, ou nódulo, né, neurofibroso, o nódulo de Ranvier, que vai ter o quê? Aqui vai ter um intervalo de um segmento de bainha de mielina e o outro. E basicamente, nós temos aqui onde vai ocorrer potencial de ação. Então esses nódulos vão ser importantes para aumentar a velocidade. É como se toda vez que passasse por aqui tivesse uma reconfirmação desse potencial de ação. Ou seja, vai ser uma região importante, não só para manter, né, essa informação sendo distribuída até o final da linha, né, como também vai aumentar a velocidade, porque toda vez que passar por esse nódulo vai ter um potencial de ação que vai como que lançar mais longe, cada vez mais longe, né, como se cada vez que passasse aqui desse um empurrão na informação, certo? E nós temos as transmissões sinápticas, onde nós temos as sinapses elétricas e as químicas. A elétrica, gente, ela é por junções comunicantes. Enquanto nós temos aqui, a outra, né, que é a química, vai ser por fendas sinápticas. Cadê? É isso, basicamente é isso, tá? Nas elétricas, vai ser junções comunicantes, que um neurônio vai basicamente se juntar ao outro e vai ter ali vários poros de uma célula para a outra. E ali vão passar íons, moléculas, e isso acontece basicamente onde a população neuronal precisa estar muito sincronizada. Aonde é que nós necessitamos que todo o comando esteja sincronizado? Centro respiratório, regiões secretoras de hormônio do hipotálamo e basicamente também, se não estiver enganado, no coração, certo? No coração vai ter essas junções comunicantes, certo? Então tá aqui a amostra, ó, como se fosse aqui, ó, os poros, né? Duas células se juntam e vai transmitindo íons e moléculas por esses canais e se comunicando dessa forma. Já na sinapse química, que é a mais comum, né, vai ter basicamente um terminal pré-sináptico, uma fenda sináptica e um terminal pós-sináptico. E aqui, que vai ter a fenda sináptica, né, vai ter a transmissão, né, de neurotransmissores. A comunicação aqui é por íons, moléculas, e aqui é por neurotransmissores. Que basicamente aqui vai ter um espaço, vai ter uma fenda sináptica, onde vão ser lançados por uma célula, vão ser lançados neurotransmissores, que chega a outra, passa pelos receptores e os canais, e assim se comunica. Tem também, aliás, e isso acontece aqui, né, por meio de um potencial de ação, canais de cálcio se abrem, influxo de cálcio entra, e com isso vai ter a liberação de neurotransmissores, certo? E dependendo aqui de que neurotransmissor ele pode ser algum que iniba ou estimule a ação, ou seja, excitatório, né? Aquele que vai estimular, basicamente, nós temos aqui alguns neurotransmissores. Vamos ver, os que vão estimular ou estão excitatórios é o glutamato. Nós temos também, e o GABA vai ser o principal inibidor, então é importante saber desses dois, certo? Glutamato, estimulador excitatório, e o GABA, inibitório. E basicamente, esses que são inibitórios vão ter abertura dos canais de cloro ou até mesmo potássio, que basicamente vão manter ali, vão impedir um potencial de ação,
Lembra que o potencial de ação começa quando? Com a abertura do canal de sódio, não de cálcio, tá? Nós estamos falando... Depois tem uma abertura de canal de cálcio, normalmente, depois do potencial de ação. E aí sim vai ter essa comunicação aqui por meio de neurotransmissores. Mas primeiro precisa do potencial de ação, que é iniciado por quem? Pela abertura dos canais de sódio, certo? Então, basicamente é isso. Tem também a acetilcolina, né, que é para junção neuromuscular. Tem todos esses outros também, dopamina, que é inibitório, serotonina, que é excitatório, e até mesmo o ATP. O ATP também é usado como neurotransmissor, mas como ele por muitas vezes é liberado junto com outros neurotransmissores, ele é chamado de cotransmissor. E o ATP, ele é excitatório. Então, basicamente é isso, gente. Vamos fazer algumas questões aqui para colaborar, né? E também, se por acaso tá gostando, tá entendendo da aula, pode colaborar aqui para mim comprar um café, né? Café não, tá muito caro. Pode ser um creme crack mesmo. Então, então, se for da vontade, não tô aqui para ganhar dinheiro. Se fosse, não estaria aí disponibilizando de graça. E o que eu quero de coração é ajudar quem precisa, ou enfim. Se não funcionar o QR Code, na descrição tem a chave. E vamos fazer algumas questões de fixação, certo? Que esse aqui o próprio professor deixou de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeiro, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, certo? Corretíssimo. Mais correto disso, só com 2 disso. Segundo, sistema nervoso central, ou periférico, né? Periférico, é responsável pelas funções cognitivas superiores, como memória e raciocínio. Falso. Quem é responsável por isso é o sistema nervoso central. A substância branca é composta por axônios mielinizados? Certíssimo. E a cinzenta por corpos dos neurônios, né? Que aqui, a substância cinzenta abriga corpos celulares nos neurônios? Verdadeiro. As meninges são compostas por 3 camadas. Isso aqui não vimos, mas é verdadeiro. A medula espinhal faz parte do sistema nervoso periférico? Não, a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Aliás, é ele, né, a medula espinhal, mais medula espinhal, mais o encéfalo fazem parte do sistema nervoso central. O encéfalo origina-se embriologicamente do prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Certíssimo. O prosencéfalo origina o telencéfalo e o dielencéfalo? Certíssimo também. O prosencéfalo vai originar telencéfalo e dielencéfalo, que os dois juntos fazem o cérebro. O mesencéfalo se divide em telencéfalo e mielencéfalo? Não. O mesencéfalo não se divide. Quem vai se dividir em metencéfalo e mielencéfalo é o romboencéfalo. Romboencéfalo dá origem ao cerebelo, ponte e bulbo. Verdadeiro. E eles vêm de onde? Do metencéfalo, né? O cerebelo e a ponte. E o mielencéfalo vai gerar o bulbo. Não é isso? Vemos aqui alguma... Aqui, isso. O mielencéfalo e o bulbo. Certíssimo. As células da glia são apenas estruturas de sustentação passiva dos neurônios? Olha, não são somente isso. Elas não são somente passivas, elas nutrem e até mesmo servem como células-tronco, algumas delas. Então, e fazem parte da mielinização. Muito importante. Oligodendrócitos são células mielinizantes do sistema nervoso central.
certíssimo. Oligodendrócitos é mielinizante e é nervoso central. As células de Schwann mielinizam os axônios do sistema nervoso periférico, verdadeiro. A microglia atua como célula de defesa? Sim, microglia é célula de defesa. Do sistema nervoso central com função fagocítica? Sim, também fagocita. Células NG2 são progenitoras e interagem com neurônios? Verdadeiro, poxa. E os neurônios sempre têm corpo celular, axônio e terminal sináptico. Vamos ver. O neurônio tem corpo? Tem. Tem axônio? Tem. Tem terminal sináptico? Tem, claro que tem. Então tá certo. Neurônios bipolares são encontrados principalmente na retina e epitélio olfatório? Sim, tá aqui escrito, aliás. Eita, meu pai, cadê? Tá aqui. Bipolares, retina e epitélio olfatório. Certíssimo. Neurônios bipolares são encontrados na retina e epitélio olfatório. Os nódulos de Ranvier, que é aquele que eu lhe mostrei, ó. Aqui entre um e outro. São responsáveis pela acelerar e a condução dos impulsos nervosos, certo? Porque lá tem uma renovação do potencial de ação. As sinapses elétricas são um tipo mais comum entre os neurônios? Não, olha, as mais comuns, na verdade, são as químicas, não é isso? As sinapses químicas envolvem a liberação de neurotransmissores, certo? Na fenda sináptica, certíssimo. A fenda sináptica está presente aí na química e, de fato, tem neurotransmissores. Na elétrica já é sobre íons, moléculas, e não tem a presença da fenda sináptica. O potencial, e sim poros, né? Poros nas células. O potencial de ação é desencadeado por canais de cálcio. Voltagem dependente. Falso, na verdade. Tem sim cálcio, mas é depois do potencial de ação. Então isso aqui, na verdade, é iniciado pelo sódio. O limiar de despolarização é o ponto em que os canais de sódio se abrem. Verdadeiro. Precisa pelo menos que atinja esse limiar para que de fato o canal de sódio seja aberto. A saída de potássio da célula contribui para a fase de repolarização? Sim, o potássio entra quando está no pico da despolarização, aí começa a repolarização até que tem a hiperpolarização e depois o repouso. Os neurotransmissores sempre atuam nos neurônios pré-sinápticos. Não, na verdade, os neurônios pré-sinápticos, ou seja, aqueles que vêm antes da sinapse, é que lançam neurotransmissores para atuarem nos neurônios pós-sinápticos. Então, falso, né? Os neurotransmissores podem ter efeitos excitatórios ou inibitórios. Certo? Excitatório, por exemplo, nós temos alguns neurotransmissores que são excitatórios e outros que são inibitórios. O GABA, por exemplo, é inibitório e o glutamato é excitatório. Então nós temos aqui, os neurotransmissores podem ter efeitos excitatórios ou inibitórios, certo? Dependendo do receptor. Também porque cada um desses neurotransmissores podem ter receptores diferentes, certo? Então, verdadeiro. Certo? É isso, pessoal. Valeu. Espero que tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas o conteúdo é extenso. Então, um beijo, um abraço. Até mais.